Nós convidamos os senhores para explicar o desfecho dessas investigações, do desvio de recursos do erário municipal e da Santa Casa, e para informar quais foram as conclusões a que o Ministério Público Criminal da comarca chegou após análise de toda a prova produzida no bojo do inquérito policial. Basicamente, houve algumas, como o direito não é ciência exata, o direito é uma ciência valorativa e interpretativa. Após analisar detidamente a prova dos autos, inclusive que contou com a participação do Ministério Público, eu pessoalmente participei de várias coletas de depoimentos na delegacia de polícia, juntamente com outros promotores de justiça, mas enfim, como dizia, como o direito não é uma ciência exata, eu cheguei a algumas conclusões diferentes da autoridade policial com relação aos indiciamentos que foram realizados pelo delegado de polícia. Nesta ordem de ideias, eu concluí, primeiramente, estou apresentando hoje ao Poder Judiciário a denúncia, que é a peça inicial do processo penal. A denúncia, falando didaticamente, é a acusação. A denúncia, portanto, vai instaurar o processo penal contra essas pessoas que estão sendo denunciadas. E preciso dizer, inicialmente, que entendi que não há elementos de provas suficientes para denunciar um dos indiciados, que é o vereador José Gaspar Popular Pezão. Este vereador José Gaspar Popular Pezão, portanto, no meu entendimento, está excluído da imputação inicial. Vale dizer, portanto, que o inquérito policial com relação a este vereador está sendo arquivado. Isso, evidentemente, vai passar pelo crivo do Poder Judiciário, mas é o nosso entendimento, respeitando muito o trabalho da autoridade policial, volto a dizer, trabalho brilhante, do qual tive a honra de participar, mas entendi que o vereador Pezão não concorreu para o desvio de recursos, não integrou a quadrilha liderada, chefiada e concatenada pelo Miguel Júnior, e também não participou do processo de lavagem de dinheiro que foi efetivado por essa quadrilha criminosa estruturada. Outra conclusão diferente a que eu cheguei foi com relação ao vereador conhecido como vereador Sargento Hamilton Marcos, né? O vereador Sargento Hamilton, ele foi também indiciado como tendo participado do esquema de desvio de recursos do erário público que foi repassado para a Santa Casa. Foi indiciado também por ter participado do processo de lavagem de dinheiro este resultante desse desvio fraudulento de recursos. E foi indiciado também como sendo integrante da organização criminosa. Eu entendi que este vereador não participou deste esquema. Ele não concorreu para o que eu entendi tratar-se de um peculato, desvio de receita pública. Por que peculato? A receita originalmente era do município, R$1.200.000. Esse R$1.200.000 foi repassado pelo município para a Santa Casa, através de uma subvenção assinada pelo então prefeito Miguel Júnior, como os senhores todos já têm conhecimento. Mas já no início, no momento do repasse dessa verba, a quadrilha que foi concatenada, inicialmente liderada por Miguel, estruturada por Miguel, Adalberto, Adair e Alexandre, já com a conivência do Antônio Nogueira e do Kleber Valeriano, provedor e tesoureiro da Santa Casa, eles sabiam que esse dinheiro público seria desviado. Portanto, estamos diante de um delito de peculato e não de um delito de apropriação indébita, como inicialmente chegou a ser ventilado. Trata-se de um crime contra a administração pública peculato. Muito bem, essas pessoas alinhavaram esse desvio de recursos públicos, as pessoas citadas. Miguel, Adalberto, que era o secretário de saúde nomeado pelo Miguel, Adair, gerente administrativo da Santa Casa, Alexandre, empresário de Uberlândia,
e Antônio Nogueira, tesoureiro da Santa Casa, e Kleber Valeriano, provedor da Santa Casa. Todas essas pessoas tinham conhecimento que esse dinheiro público seria desviado. Portanto, essas pessoas efetivamente foram as pessoas, no meu entendimento, responsáveis pela prática do delito de peculato. O sargento Hamilton, no meu sentir, não concorreu para esse delito de peculato, nem como partícipe moral, nem como partícipe material. Muito bem, continuando. Esse dinheiro, após ser desviado, ele precisaria ser lavado, precisaria entrar em circulação de uma forma dissimulada, de uma forma a mascarar a sua origem ilícita. Aí, o que esta quadrilha concatenou? Arrumou os chamados laranjas, as pessoas que utilizaram, emprestaram as suas contas para a lavagem de dinheiro. Quais são essas pessoas? São as pessoas de Gisele. Essa Gisele é uma ex-enfermeira da Santa Casa, com quem Adair mantinha um relacionamento íntimo já a longa data. Arrumaram a pessoa de José Aureliano, que era assessor, José Aureliano, que era o assessor de Miguel Júnior já a longa data. A pessoa de Lucas de Moura Pedrosa, que era o filho de Adalberto. E Adriane. Essa Adriane foi, vamos dizer assim, teve um relacionamento íntimo com Miguel Júnior e também com José Aureliano, que é o assessor de Miguel Júnior, e foi assessora do Miguel Júnior durante um bom período enquanto vereador aqui em Araxá. Então essas pessoas cederam as suas contas para a lavagem do dinheiro. O dinheiro, os R$ 262.720, foram depositados, excluindo-se o valor pertencente ao Alexandre, que foi R$ 38.600 e poucos reais, o Alexandre, que é o empresário de Uberlândia, e lavou-se o dinheiro nessas contas. Então chegamos à conclusão que esse foi o esquema montado. Quer dizer, os vereadores Sargento Hamilton e Pezão, no nosso sentir, não participaram desse esquema. Por isso nós os excluímos da denúncia com relação a esses fatos. O vereador Pezão, volta a dizer, foi excluído de qualquer sorte de imputação. Ele, na minha manifestação, não será réu nesse processo. O vereador Sargento Hamilton será réu do delito de corrupção passiva. Por quê? O que ocorreu aqui? Desse dinheiro desviado da Santa Casa, Miguel Júnior confessa isso nos seus depoimentos que prestou perante a autoridade policial. O vereador Sargento Hamilton recebeu R$10 mil. Miguel Júnior disse, eu paguei para o vereador Sargento Hamilton R$10 mil, e esses R$10 mil eu retirei do dinheiro desviado desse convênio com a Santa Casa. Correto? Muito bem. Então, o sargento Hamilton teria, segundo Miguel Júnior, e esse fato foi confessado parcialmente pelo próprio sargento Hamilton, o sargento Hamilton teria recebido esse numerário em troca do apoio político para a reeleição do Miguel Júnior. Foi, inclusive, o que o Miguel Júnior disse reiteradas vezes, e o que o Adalberto disse também, que era o secretário de saúde do Miguel Júnior, o que Adair disse também, que era o gerente administrativo da Santa Casa. De maneira que o fato do sargento Hamilton ter recebido os R$10 mil, R$10 mil estes, que vieram do dinheiro da Santa Casa, mas isso não indica que o sargento Hamilton tenha concorrido para o desvio do recurso da Santa Casa. É aquele princípio, o dinheiro não tem cheiro. Ele recebeu os R$10 mil, ele foi um corrupto passivo, ele recebeu os R$10 mil em troca do apoio político, confessou que recebeu os R$10 mil,
em troca do apoio político. Entretanto, ele não concorreu para o desvio de recursos da Santa Casa. Volto a dizer, o desvio de recursos da Santa Casa foi todo liderado, foi todo chefiado pelo Miguel Júnior. Ele que montou esta organização criminosa. Portanto, no ápice da organização criminosa, nós teríamos Miguel Júnior, aí ele coopta os demais integrantes. Quais são eles? Adalberto, seu secretário de saúde, que ele ardilosamente nomeou como secretário de saúde no período de 18 dias em que ele foi prefeito municipal interino. Muito bem, nomeou o secretário de saúde, uma pessoa de sua estrita confiança por um breve período de tempo, já com o objetivo de formar esta quadrilha. Mantém laços com Alexandre, o empresário de Uberlândia, que seria o responsável pelo fornecimento das notas fiscais forjadas, notas fiscais que não corresponderiam a venda nenhuma. E faz a ligação de Adalberto, Adair e Alexandre com a Santa Casa através do Kleber Valeriano e do Antônio Nogueira, que, digo, não obtiveram vantagem patrimonial com os fatos. Entretanto, concorreram, participaram. Antônio Nogueira e Kleber Valeriano assinaram os 6 cheques em datas absolutamente próximas, inclusive 2 cheques no mesmo dia, cheques de altíssimos valores, 72, 74 mil reais, sabendo que seria para aquela empresa AZ de Uberlândia, e sabiam que aqueles cheques seriam desviados para a quadrilha montada por Miguel Júnior. Portanto, senhores, esse em resumo, os fatos. Doutor, eu queria só que o senhor resumisse para a gente, então, quais serão denunciados e quais não serão denunciados, para a gente, a tudo isso que o senhor nos expôs, só para fazer um resumo aqui para a gente. De cada eu vou falar das penas também, que é interessante. As penas que a gente vai pedir que o Poder Judiciário aplique para essas pessoas, né? Então, os denunciados aqui são os seguintes: Miguel Júnior, são vários crimes: peculato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, organização criminosa, falsidade ideológica, corrupção ativa. Adalberto Alves Pedrosa, peculato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, falsidade ideológica. Alexandre Anselmo, que é o de Uberlândia, peculato, formação de quadrilha, falsidade ideológica. Adair da Silva, gerente da Santa Casa, peculato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, falsidade ideológica. Kleber Valeriano, peculato, formação de quadrilha. Antônio Nogueira, peculato, formação de quadrilha. Gisele Abdala. Aqui nós entramos na turma que cedeu as contas. Aí são os mesmos crimes: para Gisele Abdala, para José Aureliano, para Lucas de Moura Pedrosa e para Adriane Aparecida Martins. Para essas pessoas, os crimes são lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Muito bem, quais são as penas que nós vamos pedir para esses denunciados? Para Miguel, nós vamos pedir uma pena de 15 anos de reclusão em regime fechado. Para Adalberto e Adair, nós vamos pedir penas de 10 anos de reclusão em regime fechado. Para Alexandre, penas de 8 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. Só que esses 3, há uma particularidade: Adalberto, Alexandre e Adair foram aqueles que fizeram conosco um acordo de colaboração premiada no início do processo, trouxeram provas materiais de todo esse esquema criminoso, porque até então nós não tínhamos provas materiais. Consequentemente, com esses 3, Adalberto, Alexandre e Adair, em razão da colaboração premiada, do acordo que fizemos com eles, nós reduziremos esta pena, e essa pena poderá eventualmente até ser convertida para a pena alternativa, em razão da colaboração efetiva que trouxeram para a plena elucidação dos fatos. Para Kleber e para Antônio Nogueira, nós vamos pedir penas de 5 anos em regime semiaberto. E para Gisele, José Aureliano, Lucas e Adriane, nós vamos pedir penas de 7 anos em regime semiaberto. Especificamente no caso do Sargento Hamilton, que Sargento Hamilton também. Corrupção passiva, como é que fica? No Sargento Hamilton nós vamos pedir uma pena de 3 anos em regime aberto. O crime? Corrupção passiva. Doutor, a partir do momento que arquiva o processo do vereador Pezão, ele poderá voltar às atividades da Câmara? Como é que fica a situação dele? Legalmente,
legalmente, não sei se há algum impedimento no âmbito administrativo da Câmara de Vereadores, mas para efeito deste processo, ele não será réu. Consequentemente, o afastamento dele foi determinado aqui neste processo. Eu não sei se a Câmara de Vereadores o afastou por algum outro motivo, mas neste processo, ele sendo excluído do polo passivo do feito, ele automaticamente está liberado para voltar a ser vereador. Quando a Justiça pede o afastamento do vereador Pezão para as investigações, e o Ministério Público conclui que o vereador Pezão não é réu nesse processo, automaticamente esse pedido de justiça para afastamento do vereador Pezão perde o sentido? Exatamente, vai perder o efeito. Por quê? Porque esse afastamento ele foi decretado como uma medida cautelar, como uma medida necessária para o êxito das investigações. As investigações foram concluídas, foram enviadas ao Ministério Público, e o Ministério Público concluiu que o vereador Pezão não concorreu para este esquema. Consequentemente, ele não é réu. Consequentemente, perde o objeto do decreto de afastamento cautelar decretado nestes autos. Qual que é o procedimento? O Poder Judiciário ele encaminha o mandado? Como que é o procedimento para a volta do vereador? Eu estarei protocolando essa denúncia agora, esta tarde aqui do Poder Judiciário. Creio que esta tarde mesmo a Justiça Criminal Local já informará à Câmara que o vereador Pezão não se tornou réu do feito. Consequentemente, a Câmara terá, se não houver, como volto a dizer, outros fundamentos administrativos, a Câmara terá que reintegrá-lo aos quadros da vereança. Doutor, não houve nessas penas nenhuma pena que dê um erário ou que haja uma pena pecuniária. Quer dizer, tudo que já foi devolvido para a Santa Casa já bastou para o Ministério Público? Muito bem lembrado isso. Veja bem, eu recebi aqui há pouco um ofício da Santa Casa. Aqui nós estamos tratando do processo penal. Veja bem, o processo penal ele visa punição no âmbito penal. O processo penal não visa indenização por dano moral, não visa indenização por dano, enfim, visa aplicação da pena, visa punição penal. Mas é preciso, no âmbito do processo penal, ressarcir o prejuízo efetivo. A Santa Casa nos informou o seguinte, que o prejuízo efetivo que ela experimentou foi neste valor aqui, R$ 94.611,81. Por quê? Os senhores sabem que após o início das investigações, esta quadrilha correu para comprar os equipamentos. Juntou dinheiro, contraiu empréstimo com a agiota, entregou o carro, enfim, fez o seu movimento todo para angariar dinheiro, para comprar os equipamentos para tentar abafar o caso. Mas não conseguiram. E compraram alguns equipamentos. Alguns a Santa Casa disse que não serviam para nada. Os senhores sabem, umas camas hospitalares que eles compraram no valor de R$ 21.500. A Santa Casa disse que aquelas camas eram imprestáveis para a Santa Casa. Compraram respiradores, compraram monitores, enfim, daquele valor de R$ 261.700, eles compraram, após o início das investigações, alguns equipamentos e entregaram para a Santa Casa. A Santa Casa pediu autorização para a Justiça autorizou que a Santa Casa recebesse aqueles equipamentos que a quadrilha comprou com o objetivo de ocultar as suas ações. Não é isso? A Santa Casa recebeu aqueles equipamentos, avaliou o que serviria para a Santa Casa e o que não serviria, e procedeu uma avaliação daqueles equipamentos. E a diferença de valores dos 262.720 e aquilo que a Santa Casa recebeu, segundo a Santa Casa informou, deu isso aqui, R$ 94.611,81. Portanto, este é o prejuízo material. Prejuízo moral é outra coisa. O prejuízo moral, os senhores vão ter que questionar a promotora que é responsável pela área da saúde, que vai entrar com a ação cobrando dano moral, ação de improbidade administrativa. Esse será o cerne próprio desse tipo de indenização. Muito bem, então é esse o prejuízo material que resta. Para cobrir esse prejuízo, no processo penal nós temos garantias. Temos um veículo Renault Duster 2015 que está apreendido, que foi comprado pelo Miguel Júnior com dinheiro desta propina aqui em concessionária de veículos de Araxá, veículo que está avaliado em 50 e poucos mil reais. Temos um terreno que foi comprado pelo senhor Adalberto,
que está registrado no nome do seu filho Lucas, no valor de R$70 mil, que foi comprado com dinheiro de propina também, imóvel este que está sequestrado nesses autos. Portanto, só aí temos R$120 mil, que vai cobrir esse prejuízo material da Santa Casa. Qual que é o trâmite dessa denúncia daqui para frente, doutor? Explica, a partir do momento em que o Ministério Público oferece denúncia, qual que é o papel do Poder Judiciário? Então, o Poder Judiciário agora vai receber a denúncia, analisar a denúncia, receber. Com o recebimento, inicia-se o processo penal, os réus serão citados para a sua defesa, as provas serão produzidas, mas eu digo, esse processo, ele está muito cercado por provas. O que significa isso? Nós temos a delação premiada. A delação premiada veio instruída por provas cabais, provas documentais, contratos de financiamento, recibos de veículos assinados, escrituras públicas, compromissos de compra e venda, contratos de agiotagem, agiota reconhecendo que emprestou dinheiro, enfim, os advogados de todos os réus acompanharam toda a prova produzida perante a autoridade policial. Então, na verdade, o que nós faremos aqui na Justiça será uma reprodução da prova que já foi produzida no âmbito administrativo. Logo, creio eu que esse processo terá um andamento célere. Doutor, não são penas muito brandas pelo fato e pelo ato corrupto de lesar o município, de roubar a saúde pública do município? E até em cima dessa pergunta, doutor, questão por que uso aberto, semiaberto, prisão aberta, essa diferenciação? Isso é simples, eu disse para os senhores. A pena que nós vamos pedir para o Miguel será uma pena de 15 anos, certo, regime fechado. Pena acima de 8 anos é regime fechado. Pena até 8 anos para réus primários no Brasil, de 4 a 8 anos é regime semiaberto. Até 4 anos no Brasil é regime aberto. Para o Adalberto e para o Odair, nós vamos pedir penas de 10 anos, que seria regime fechado. E para o Alexandre, pena de 8 anos e 6 meses, que seria fechado também. Mas esses são os tais da colaboração premiada. Esses, evidentemente, que nós teremos que melhorar a situação deles. Tá certo? O Kleber e o Nogueira são 2 delitos imputados. O delito de participação no peculato e o delito de formação de quadrilha. O peculato, para os senhores terem uma ideia, a pena é de 2 anos, eles são primários. Kleber e Antônio Nogueira, a pena será a mínima, não tem como ser acima do mínimo, tá certo? E a pena da formação de quadrilha, a pena mínima é de 3 anos. Eles são primários, será a pena mínima, por isso pena de 5 anos para os 2. E 5 anos é regime semiaberto no Brasil. E para a Gisele, José Aureliano, Lucas, Adriane, todos também primários e que estão denunciados dos crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, pegarão penas mínimas, por isso penas de 7 anos, regime semiaberto também. Agora, doutor, pelo menos o Miguel, vai responder outros inquéritos, com certeza, como de compra e venda de apoio político. Qual que é essa correlação, ou se ela não existe, se para outros inquéritos haverão outras denúncias e outras penas, se umas somam as outras, enfim, como fica essa questão? Nós temos em andamento o inquérito que trata da compra do apoio político. Este inquérito certamente vai resultar em uma nova denúncia. Essa nova denúncia vai resultar em novas penas. Tem vários vereadores implicados naquele inquérito e, evidentemente, todas essas penas ao final serão somadas. É a chamada regra do concurso material que está estabelecida no Código Penal. Nesse processo aqui, eu entendo que o Miguel vá receber uma pena de 15 anos, o que vai se somar às outras penas dos outros processos. Agora, o Miguel não foi favorecido nesse inquérito com a delação premiada? Não, nesse inquérito não. O Miguel, no meu entendimento, no entendimento do Ministério Público, ele é o líder, ele é o chefe desta quadrilha que foi organizada. Para mim, eu não faço acordo com chefe de organização criminosa. Foi até proposto isso no começo e tal, pela defesa. Falei, não tenho interesse em acordo nenhum com essa pessoa em razão disso. Quer dizer, nós entendemos que a pessoa que coopta, que monta o esquema, que era o chefe do Poder Executivo Municipal, não é, interinamente, e que arquitetou maquiavelicamente este esquema, ele não merece nenhum tipo de abrandamento na sua punição. Pelo contrário, isso, no meu entendimento, é uma circunstância que deve agravar a situação penal dele.
Doutor Fábio, qual que é a expectativa do senhor em termos do julgamento, né? Quanto tempo, na avaliação do senhor, se gasta para um julgamento desse? E todos os acusados deverão responder em liberdade? Se não houver nenhum fato novo, por exemplo, se eles não obstruírem a prova, como eu disse, a prova já está praticamente montada, porque os advogados de todos os acusados participaram da produção dessa prova na fase do inquérito policial. Portanto, a prova já está praticamente pronta. Pouca coisa nova, muito pouca coisa nova será produzida. Agora, eu entendo que um processo dessa natureza, observando o princípio da razoabilidade, ele deve estar concluído aqui em primeira instância num prazo máximo de 6 meses. Entendo que não pode superar esse prazo. Já sendo julgado em 6 meses? Já, em primeira instância. Em primeira instância, eu entendo que não deve superar 6 meses. Não temos perícias complexas para serem feitas, a prova está muito bem arquitetada, muito bem elaborada, portanto, acho que 6 meses é prazo suficiente para julgamento aqui em primeira instância. Doutor, a partir de agora, esse processo é público? Qualquer cidadão tem direito e tem acesso a esse processo? E em última entrevista coletiva do doutor Renato Zuppo, ele cita sobre algumas escutas telefônicas que a gente poderia ter acesso. Nesse inquérito, tem escuta telefônica e qualquer cidadão pode ter acesso a essas provas? Neste inquérito tem escuta telefônica, mas as escutas telefônicas que me parecem mais palatáveis são aquelas que estão no bojo do inquérito da compra de apoio político. Aquelas escutas eu tive acesso, não é? Aquelas realmente são mais interessantes para a opinião pública ter conhecimento. E este inquérito, que se torna processo a partir de agora, ele é público.